Posturas inadequadas ao abaixar, levantar o peso, ao sentar na cadeira ou até manter a cabeça curvada por muito tempo por causa do celular podem causar dores indesejáveis no corpo. Geralmente, a coluna é uma das mais afetadas. Para esses casos, uma das terapias mais indicadas é conhecida pela sigla RPG, ou Reeducação Postural Global. Só quem sofre com dores na coluna sabe o quanto isso é ruim. E a dor pode ocorrer por diferentes razões. Cerca de 60% dos atendimentos médicos de consultório tem alguma relação com alguma dor na coluna. As dores na coluna são muito frequentes. As doenças mais comuns, hoje nós temos as escolioses, as cifoses, que são muitas vezes doenças adquiridas durante a puberdade, que são as escoliose e a cifose idiopática juvenil, onde a pessoa chega na fase adulta já completamente torta, uma curvatura excessiva na coluna. Essa curvatura ela é provocada por um crescimento desordenado de um lado da coluna maior do que o outro. E, além disso, existem as doenças que são relacionadas com a parte de artrose, que são as lesões articulares da coluna, das cartilagens articulares, e as hérnias de disco, que são as compressões neurológicas intramedulares, que causam muita dor na coluna. Determinadas enfermidades só podem ser tratadas com cirurgia, mas alguns pacientes buscam antes outros tipos de tratamentos e procuram deixar essa alternativa para um último caso. A Reeducação Postural Global, conhecida como RPG, é um desses métodos que tem alcançado uma boa aceitação nos pacientes. O RPG é um sistema é uma associação de somatizações, de reeducação postural, onde você procura fazer com que o próprio paciente sinta esse bem-estar, conheça a si mesmo, seu corpo, a sua musculatura, porque com o passar do tempo as nossas musculaturas elas vão se enrijecendo, vão se reduzindo. E o RPG, nessas posturações, ele vem trazer esse próprio benefício, que é o restabelecimento dessas musculaturas esqueléticas, trazendo uma melhora para esse paciente dessa patologia associada. Ele pode trazer o alívio, o RPG em si, ele pode trazer o alívio ou até mesmo a melhora do quadro, do quadro desse paciente. O tratamento ajuda em diferentes patologias, segundo a fisioterapeuta. Quando se está no começo de um quadro, vamos dizer dessa forma, quando a pessoa está começo num quadro de hérnia de disco, e ele vem a fazer essa reeducação, essa reposturação, ela pode sim até tardar muito, se for o caso de uma cirurgia. Ele pode vir trazer o alívio ou até mesmo não a retirada, porque uma hérnia, depois dela localizada, ela nunca sai dali, a não ser com parte cirúrgica, mas traz um alívio tão grande que não é necessário a própria cirurgia. A Maria, por exemplo, chegou com fortes dores e restrições de movimento. Após algumas sessões de RPG, já sentiu a diferença. Aí primeiro fiz uns choquinhos, Depois a Enéia sugeriu RPG. E o que você anda sentindo depois de começar o RPG? Melhorou bastante. Que eu não estava conseguindo nem subir a escada. Doía muito minhas pernas. Recomenda o tratamento? Claro que eu recomendo. Com certeza o RPG hoje é uma técnica muito utilizada, onde principalmente nessa fase onde a mãe percebe que a criança está entortando, A criança chega num clube para poder, final de semana, e às vezes é uma pessoa que não viu aquela criança há algum tempo, falou, sua menina está com a coluna torta, ela está toda torta. Então a mãe vai observar e percebe que a criança tem uma cifose ou uma escoliose. Nessa fase, quando é uma fase inicial, o RPG é muito importante para que a postura da criança, a forma como ela se porta, como ela senta numa cadeira de escola, como ela senta em casa, como ela senta para brincar, é importante corrigir aquilo. E o RPG vem justamente para poder dar esse suporte. Seja para o atendimento pela Reeducação Postural Global ou qualquer outro tratamento, lembre-se de certificar-se que o profissional que presta o serviço tenha a qualificação adequada para atendê-lo.